Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, amante de música, falando com vocês aqui no canal Discos do Gilson. Olha só, era para ter vídeo semana passada, não aconteceu. Esse vídeo que está vindo agora para vocês essa semana deveria ter rolado semana passada, mas eu gravei no domingo. Eu sempre gravo os vídeos no domingo, tanto daqui quanto do canal de fotografia. É um vídeo por semana. E quando eu fui editar na segunda-feira, eu percebi que a captação de áudio tinha ficado uma porcaria, tinha um zumbido esquisito. Provavelmente eu não conectei direito o microfone de lapela com o gravador de áudio que está aqui no meu colo, que vocês não estão vendo. Tentei usar só o áudio da câmera, mas parece que eu estava falando dentro de um calabouço, né? Fica um áudio um pouco esquisito, fica um áudio bem, como eu diria, né? Realmente um eco, parecia que a gente estava no calabouço. Então estamos aqui, de novo. Então, gravando de novo o mesmo vídeo da semana passada e trazendo aqui para vocês agora. Cara, o papo dessa semana é sobre preço de disco. Eu tenho visto algumas pessoas na internet, eu tenho visto alguns colecionadores nos grupos do Facebook. Tem muito grupo bacana de colecionador no Facebook. E as pessoas falando assim: olha, disco tá muito caro, CD tá muito caro. E eu pensei: será que tá caro mesmo? Será que a gente está pagando mais caro? O que será que está acontecendo? Por quê? E eu comecei a pensar sobre isso. Olha, os discos de vinil realmente estão com valores assim que eu não consigo explicar o porquê. Eu teria que me debruçar e tentar ver se o valor da produção desse disco de vinil está alto dessa maneira, porque eu creio que muitos são produzidos aqui no Brasil mesmo. Estou falando dos discos novos que você compra ali na Amazon. Eu vi hoje, eu vi hoje uma versão dos Beatles do Abbey Road tripla na Amazon por R$ 890. Ou seja, quase o valor de um salário mínimo no Brasil. Sei que tem gente que tem dinheiro para investir em discos de vinil. Não é o meu caso, até porque faz tempo que eu não compro um disco de vinil, mas sobre CDs eu consigo conversar com vocês. Sobre CDs eu consigo dar uma opinião um pouco balizada naquilo que eu venho visto nos últimos 30 anos. 30 anos por quê? Porque é o período que eu compro disco. É o período que eu me tornei colecionador. É o período que eu comecei a comprar os meus próprios discos de música. Então, tem 3 pontos aqui para a gente conversar. Primeiro, disco sempre foi caro. Sempre. Se você falar para mim que um dia disco foi barato, provavelmente você está enganado. Eu tenho aqui na minha mão, olha só, Hammerfall Legacy of Kings, né? O primeiro disco que foi lançado, o segundo disco da banda, tá? O meu é uma versão importada, olha lá, Made in Germany, se você pode ver aqui. E eu comprei esse disco em 1998. O legal da época, né, do final ali da década de 90, é que o dólar estava bem perto de R$ 1 e era muito mais em conta para as lojas de CD trazerem discos importados do que vender a produção nacional. A produção nacional era muito caro produzir CD no Brasil, e naquela época onde o dólar estava quase pareado, era mais barato vender CD importado. Esse CD do Hammerfall eu paguei R$ 18 na loja. E por que eu sei que eu paguei R$ 18 nesse Hammerfall? Porque até há pouco tempo ele ainda estava com a capinha original que veio da loja com o preço impresso. Mas a média que eu pagava ali nesses CDs, na época, né? Eu lembro, tem vários CDs aqui atrás de mim na estante que foram comprados no final da década de 90, onde a média de preço deles era entre 18 e 20 reais. Esse era o preço de lançamento. Lembrando que, na época, em 1998, o salário mínimo era de 130 reais. Então, pagar 20 reais num CD, na época em que o salário mínimo era 130, você não pode dizer para mim que ele é barato, que ele era barato. Então, né, é um valor um pouco alto, era um valor um pouco alto. Hoje, a gente está pagando uma média, eu tenho comprado bastante CD nos últimos tempos, a gente está pagando uma média de 40 a 45 reais no CD lançamento, numa época em que o salário mínimo é um pouco mais de R$ 1.000. Proporcionalmente, o CD subiu menos do que o salário mínimo. Lembrando que
poder de compra em 1998 com R$ 130, se a gente fizer umas contas aí, deve ser maior do que o nosso poder de compra hoje, com um pouco mais de R$ 1.000 no salário mínimo. Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: CD não é item de primeira necessidade. CD é luxo. Sim, minha gente, luxo. Porque você não precisa do disco para sobreviver. A gente pode até dizer que música é um fator importante para a nossa sobrevivência cultural. Mas hoje, com o streaming, com a internet, a gente tem várias opções de ouvir música sem pagar nada. A gente pode ouvir música no YouTube. Não sei como, tem canais que têm discos inteiros no YouTube. Você só dá o play e ouve. E a maioria deles não tem nem propaganda, né? Porque é difícil eles monetizarem um canal que tá jogando um CD inteiro lá, né? Olha a questão do direito autoral. Então você pode entrar no Spotify e ter uma conta gratuita. Ela é irritante por conta das propagandas? É, mas você ouve música de graça. Então se você quer ter um CD em casa, se você quer ter a qualidade sonora do CD, se você quer ter o prazer de pegar o encarte, abrir o CD, olhar dentro dele, né? Eu gosto muito de sentir o cheiro do CD, né? Se você quer abrir o CD, sentir o cheiro, tirar o encarte, ver as letras, você tem que pagar por isso. É um luxo, não é item de primeira necessidade. Poderia ser, né? Infelizmente, não é. Eu lembro que quando eu era moleque, 14 anos, para mim comprar o meu primeiro disco, eu tive que trabalhar um mês. Eu trabalhava na Feira Livre, numa banca que vendia verdura e vendia legume. Eu tive que trabalhar um mês naquela Feira Livre, numa Feira Livre, todos os dias, para poder comprar o meu primeiro disco, que foi o Appetite for Destruction, do Guns N' Roses. No mês seguinte, eu trabalhei mais um mês para comprar o Power Slave do Iron Maiden. Foi os dois primeiros discos que eu comprei que não foram da banca de promoções. O que era isso? Toda loja de disco tinha uma banca com discos. Na época que eu comecei, o CD já existia, mas aqui no interior eram poucas lojas que tinham CD para vender, então era vinil mesmo. Então tinha um bancão daqueles vinis que ninguém queria comprar, ou que eram de bandas que realmente não eram muito boas, ou então eram coletâneas. Tinha muita coletânea naquela época, em vinil. Então, esse bancão ali tinha os discos com 30% do valor de um disco que era lançamento. Os primeiros discos que eu comprei foram dessa banca de promoção. Mas os primeiros discos que não eram dessa banca, que foi o Appetite for Destruction e foi o Power Slave. Isso foi muito bacana. E me custaram um mês de trabalho para comprar esses discos. Outra coisa que a gente tem que levar em conta, hoje não se vende mais tanto disco, tanto CD, quanto há 20 anos atrás. Hoje você tem aí grandes bandas do heavy metal, grandes bandas de rock, onde a tiragem de CDs deles no Brasil é de 2.000 CDs. Olha só, teve aí, acho que o antepenúltimo ou penúltimo disco do The Purple saiu no Brasil com 2.000 CDs de tiragem. E ontem eu estava olhando aqui na loja que eu compro online e ainda tem esse CD para vender, ou seja, saiu a 2.000 discos há um bom tempo já e não foi vendido tudo. Você ainda acha discos para vender deles lacrado na loja ainda. O último CD do Iron Maiden acho que saiu com 4 ou 7 mil discos de tiragem. Tudo bem, esgotou, mas é o Iron Maiden. O último disco do Halloween, com a volta do Kay Hansen e com a volta do Michael Kiske, teve 6.000 discos de tiragem no Brasil. E tem ainda, embora todo mundo comprou, todo mundo disse que é um puta disco, todo mundo disse que é o melhor disco de 2021, você ainda acha ele para comprar em algumas lojas lacrado, ou seja, não vendeu 6.000 cópias. Então, se está vendendo menos, óbvio que o valor tem que ser um pouco mais alto também. E outra coisa, a gente está vendendo para um público muito específico. Como eu disse para vocês, a maior parte das pessoas está ouvindo Spotify de graça, a maior parte das pessoas está ouvindo no YouTube. Tem algumas pessoas que ainda baixam o MP3 na internet, ou seja, popular, pirataria. Então, quem compra, cara, é um público muito específico. E é um público que não tem a ver com classe social. Conheço muita gente rica que nunca teve um CD original na vida, mesmo antes do streaming, era tudo piratão. O cara anda com uma caminhonete de R$ 150 mil
e só tem música pirata lá dentro. Ele só comprava CD pirata, porque para ele não tinha valor comprar um CD de música. Que aí a gente entra na nosso terceiro ponto aqui, valor. Muita gente reclama dos preços de discos antigos no Mercado Livre. Então temos lá, tem os primeiros discos do Angra com André Matos, alguns chegam a custar 200, 400, 600. Eu já vi por R$ 1.000. Por exemplo, o Holy Land. Eu já vi ele por R$ 1.000 no Mercado Livre. Aí as pessoas dizem, eu não pago isso num CD. Eu não pago mais do que R$ 20 num CD usado. Mas aí, nesse ponto, a gente já entra na questão de valor. Tem preço. Se você entrar lá nas lojas de CD hoje, todos os lançamentos têm o mesmo preço, 40, 45, 40, 45. Às vezes você acha uma promoção 30, 35, mas normalmente 40, 45. Independente do CD que é. Pode ser um CD que vai vender bem, pode ser um CD que não vai vender bem. Por quê? Porque ali está falando de preço. Tem ali um valor, que é o custo de produção dessa mídia. Todo mundo que está no sistema produtivo está ganhando um pouquinho. Ou seja, o cara que produziu tem que ter um lucro, o cara que distribui tem um lucro, a loja final vende com lucro. Tá? 40, 45. Daqui 10 anos, por exemplo, se esse CD vendeu muito, ou se esse CD vendeu pouco, então, dependendo do status que aquela banda vai adquirir, ele não vai ter um preço, ele vai ter valor. E o valor é subjetivo. Ele ultrapassa fronteiras. Então, se o cara chega para mim, eu que sou um colecionador de Angra, felizmente eu comprei todos os CDs do Angra no lançamento, tá tudo aqui atrás. Mas se eu não tivesse o Holy Land e achasse ele por R$ 400, provavelmente eu pensaria em comprar ele. Por quê? Porque para mim tem valor. O valor é subjetivo. Para algumas pessoas ele existe, para outras pessoas ele não existe. Eu já paguei mais de R$ 100 em CD usado. Por quê? Porque tinha valor para mim. Para quem estava vendendo, também. Talvez para você, não. Então, não dá também para ficar criticando valores de CDs que tem no Mercado Livre. Você fala, eu queria esse CD, mas ele está muito caro. Tá, uma coisa é você não ter dinheiro. A outra é você não ver valor. Se você vê valor e você tem dinheiro, eu lembro, isso é um ditado que o meu sogro sempre fala para mim, mais vale um gosto do que dinheiro no bolso. E acho que colecionador também leva isso muito a sério. Eu nunca comprei disco para ser investimento. Né? Por exemplo, o pessoal do Xamã está lançando um novo disco agora. Eu entro no site dele, só tem a versão para colecionador, que vem dentro de uma caixa, acho que custa R$ 260. Para mim, não vale. Não tem valor investir naquilo. Eu vou esperar sair a versão normal. Se tiver a versão normal e vender por um valor, por um preço acessível, R$ 45, eu vou adquirir. Agora, se não tiver, eu vou ficar sem. E provavelmente essa caixa vai custar R$ 400 daqui a um ano, né? Se todo mundo se esgotar e você quiser revender. Mas como eu nunca comprei nada para revender, nada que está aqui atrás foi comprado com o intuito de revender, para mim o que importa é a música. Para mim o que importa é ter a unidade, aquele CD daquela banda que eu tanto gosto aqui na estante. Mas eu tenho que ver valor para isso. O Xamã, eu tenho ali os primeiros discos com o André Matos, não comprei mais nada depois disso. Seria muito interessante ter isso agora, porque parece que está criando um hype em cima disso tudo. Mas infelizmente, se tiver só aquela versão de R$ 260, eu vou passar. Então eu vou acabar investindo em outra coisa. Eu vou acabar investindo em outra música para me sentar aqui do lado do som e ter o prazer sonoro de ouvir. Gente, isso foi uma reflexão hoje. Eu estou pensando também em fazer algumas listas, né? O pessoal gosta de lista, né? Eu tenho aqui 5 CDs que mudaram a minha vida, 5 trilhas sonoras de filme que eu adoro, que estão aqui na coleção. Estou pensando também em diversificar um pouco os vídeos. E a gente volta semana que vem. Deixa aqui sua opinião, escreve aqui embaixo sua opinião e a gente conversa no próximo vídeo. Eu só vou dizer aqui, para finalizar, onde que eu estou comprando CD atualmente. Eu compro muito CD usado no Mercado Livre
Eu acho que nos preços lá, se você procurar e se você pesquisar, você vai achar coisa legal ainda e com boa qualidade, né? CDs bem conservados. E CDs novos, eu estou comprando na Valhalla Music, é um site de heavy metal na internet. Eu estou comprando na Amazon, aproveitando o frete grátis do Prime. E eu estou comprando com a Mari. A Mari é uma vendedora independente, que ela tem uma conta no Instagram e todo mês ela manda ali a lista dos CDs que ela tem para vender. Então, vou deixar o link de todo mundo aqui embaixo. Você pode entrar em contato, você pode procurar, que eu acho que é os melhores locais para a gente comprar CD hoje online, já que aqui na minha cidade não tem mais loja de CD, mas para comprar online hoje, acho que é nesses 4 locais que eu estou indicando aqui para você. Então, até semana que vem, a gente se encontra aqui de novo.